Fala, meus amigos, Felipe aqui falando. Bora analisar o BTC para essa semana, o que a gente espera, tá? Chegando no final de semana. Amanhã, domingo, fecha o gráfico semanal, então bora ver o que está acontecendo com o preço, né? Será que é a mesma narrativa? Será que é a mesma expectativa? Bom, vamos lá. Olha só que interessante, tá? Isso aqui que eu reparei, desde as últimas altas, o preço ele vem fazendo esse comportamento. A gente está no flow de alta, né? O preço ele vem fazendo topos e fundos ascendentes, porém quando ele faz esses rompimentos de topo, ele deixa para trás imbalance, né? Ele deixa gap, ou seja, mano, tem uma ineficiência de preço, tem um desequilíbrio, ou seja, a tendência está muito forte. E o preço ele vem fechar porventura quando isso acontece. Olha só para você ver o que aconteceu em todas essas altas desde o começo do ano, né? Na verdade, desde o final do ano para cá. Olha só, sempre quando a gente tem, deixa eu pegar lá de baixo, ó. Vamos pegar lá de baixo, olha. Sempre quando a gente tem movimentos fortes, né, brusco, o preço ele vem, deixa imbalance, né, ele vem lá depois no presente, né, lá no futuro, perdão, ele vem, deixa liquidez, né, ele acaba induzindo o mercado a colocar os stops em fundos, né, ou seja, ele fica numa piscina de liquidez, tá, exatamente para uma hora capturar esses stops, né, e uma hora o preço vem, derrete bruscamente, vem fechar o gap pelo menos 50%, desse imbalance, né, desse desequilíbrio do preço, e aí continua o movimento de alta, olha só, pauladona para cima. E quando ele continua, é lógico, ele acaba deixando uma ineficiência, ou seja, um desequilíbrio, né, ou deixa um outro imbalance, né, um outro gap a ser preenchido. O gap não por si só, ele acaba sendo um gatilho de entrada, mas uma confluência a mais na sua análise. Quando você tem gaps para trás, significa que a tendência está muito forte, você tem um desequilíbrio entre as forças, entre compradores e vendedores. Nesse caso, quem está batendo mais forte é os compradores, mas a gente fica atento porque lá na frente o preço pode vir fechar esses gaps, né, esses imbalances, esse desequilíbrio, essa ineficiência do preço. O preço vem lá, mitiga 50% do gap, né, isso também isso é uma outra forma de você estar operando, né, que seria um outro gatilho de entrada que eu abordo muito mais também lá no Smart Trade. Então, caso você tenha interesse e quer aprofundar os seus conhecimentos técnicos sobre Smart Money, vou deixar aqui na descrição do vídeo que está com um descontaço, então aproveite. Então, acompanhando aqui o raciocínio, quando você tem um imbalance para trás, o preço vem e fecha 50% do gap, ou seja, eu tenho um desequilíbrio entre esse candle aqui, deixa eu pegar aqui, esse candle aqui, e entre esse, você percebe que você tem um vácuo, né, um gap, né, um espaço exatamente, o preço vem, mitiga 50% do gap, belezinha, ou porque acontece, nesse caso aqui, você tinha mais gap para trás, veio fechar esse gap aqui, pauladona para cima. E agora, o que está acontecendo? Eu estou trabalhando dentro desse flow, dentro desse fundo e dentro desse topo. Se a gente perceber aqui, a narrativa ela é de alta, né? Ou seja, o preço está numa região premium, tá? Dentro desse fundo e dentro desse topo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Se eu pego, por exemplo, minha ferramenta de Prime Scout, eu estou numa região premium, ou seja, o preço está caro demais, né? Logo, se você tem imbalance para trás, ou seja, ó, você tem um gap a ser preenchido aqui, ó, e você está numa região de desconto. Então, caso o preço venha fechar esse gap, né, ou seja, fechar esse desequilíbrio, essa ineficiência, como mostrei para você nos vídeos anteriores, né, e assim também fiz várias análises em relação a isso, né, que o preço ele poderia fechar gaps para trás antes de iniciar o movimento de alta. Assim como aconteceu lá atrás, o preço ele pode, até porque você está numa lateralidade, uma piscina de liquidez, né? O preço pode vir na região de discount diante dessa perna, né? Diante dessa estrutura, ou seja, o preço ele vai estar barato, vem, fecha esse gap. Aí sim nós podemos ter o quê? Um movimento de impulsão, né? Já que o que a gente tem? São três coisas, né? Anote isso aí, ó, três coisas, tá? Acumulação, tá? Manipulação, manipulou todo mundo, acumulou. Manipulação, tá? E distribuição, tá? Distribuir, tá? O preço ele vai acumular, vai lateralizar, ou seja, vai induzir o pessoal a colocar os stops, seja em fundos, em topos, tá? Para uma hora capturar essa liquidez, como eu dei o exemplo lá atrás, tá ligado? E aí o preço vem, ele acaba distribuindo. Ou seja, antes de iniciar um movimento de impulsão, talvez o preço ele pode vir querer fechar o gap durante essa semana, tá ligado? Para antes de, sei lá, visitar os 30k, né? O pullback exatamente, pensa que é um maratonista, tá ligado? Ele tá correndo lá uns 20 km, ele precisa tomar um fôlego, ele precisa descansar, tá ligado? E aí que é o momento do movimento corretivo. Então se a gente está trabalhando nesse flow de alta, enquanto não perder esse fundo, meu brother, continua a tendência de alta. A gente está na narrativa de alta, mas tudo que acontece no interno, né? Tudo que acontece diante dessa estrutura aqui, ó, eu estou trabalhando dentro desse flow, né? Dentro desse swing low, ou seja, dentro desse fundo mais baixo, porque ele é forte. Por que ele é forte, Felipão? Porque ele conseguiu romper
topo. Então ele cumpriu com o objetivo dele. Então logo esse topo ele se torna fraco. Então tudo que acontece aqui no interno a gente chama de movimento corretivo, de movimento de pullback. Enquanto não perde esse fundo aqui, beleza, a gente segue o baile. A gente acredita que o preço ele pode continuar a sua estrutura para realmente levar esse topo. Até porque quando você está na tendência de alta, os topos eles são fracos, os fundos eles são fortes, né? Você está numa narrativa aqui de alta, o preço vem fazendo topos e fundos ascendentes, né? Opa, deixa eu pegar aqui. Topos e fundos ascendentes, né? Os topos eles são levados, os fundos eles são protegidos, tá? Então a nossa narrativa é que esse topo ele seja levado. Então o preço ele pode vir fechar como apresentei para vocês. Você tem a média também de 200 aqui no tempo gráfico de 4 horas. Você está numa região premium, ou seja, o preço ele está caro demais, mano. Ou seja, aqui eu tenho um imbalance, uma região de desconto, o preço está barato, e quem faz dinheiro é aquele que compra depois que caiu e vende depois que subiu. O preço ele pode vir fechar um imbalance, pegar uma impulsão, assim como mostrei nos vídeos anteriores, para então chegar nos 30k ou mesmo chegar nessa resistência aqui do price action, né, juntamente essa zona aqui, mais ou menos, tá? E se a gente for também no diário, né, se a gente for no diário, aqui, galera, ó, essa região, se eu pegar aqui, olha só, se eu pegar acho que do semanal mesmo, olha só, você também tem um imbalance nessa zona aqui, tá vendo? Você consegue perceber que toda essa região em destaque aqui, ó, é também um imbalance, um gap a ser preenchido, né? E o preço o preço parou durante toda essa semana aí, exatamente nessa zona, porque veio uma pressão de venda, ao contrário. Mas você está numa região de oferta lá em cima, tá? Então por isso que o preço ele tá com dificuldade de romper. Então o preço pode vir, fechar esse gap para trás aqui, aí sim bater lá nos 31 mil dólares, mais ou menos 30k, tá? Pelo menos essa é a minha perspectiva. Então durante essa semana as cripto pode realmente ter uma correção um pouco mais bruta, tá? Uns 10, 15%, mas depois, que é só realmente um movimento corretivo, aí o BTC realmente pegar uma impulsão, dar um movimento de uma outra pernada de alta, porque essa é a nossa narrativa, né? Já que o flow ele é de alta, tudo que acontece no interno, como eu expliquei, é um movimento corretivo, né? Corrige para dar mais uma pernada, mais uma impulsão, tá ligado? Pelo menos essa é a minha narrativa, é isso que eu tô esperando, tá? O preço ele vir numa região de discount, seria nessa zona aqui mais ou menos de 25 mil dólares, tá? 25 mil dólares com a expectativa de chegar ali nos 30, 31k. Então fica esperto, tá? Então não se assuste o que acontecer, pelo menos o que eu estou esperando, o que aconteceu no passado tende a refletir no futuro. É isso que eu estou analisando o comportamento do BTC diante de todas essas pernadas que ele deu, né? Ele vai, induz, né? Faz uma piscina de liquidez, aí vem aquela queda brusca, todo mundo acaba se desesperando, mas ele só vem fechar gap, assim como aconteceu aqui, tá? E de fato o preço está numa região de imbalance do semanal. Então vem, corrige essa pernada aqui de alto para dar mais um movimento de impulsão. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não é uma recomendação, tá? Eu posso estar errado, creio não estar. Pelo menos é essa a minha perspectiva, é isso que o mercado está dizendo para mim. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Tamo junto, forte abraço. Entra no meu canal do Telegram, curta, compartilha e é nóis! Vral!